Bom, um dos casos de uso mais relevantes do Agentforce é a capacidade de responder perguntas feitas pelas pessoas usando linguagem natural. O Agentforce pode usar tanto dados estruturados para responder a essas perguntas, como, por exemplo, consultar o campo status do objeto case para responder qual é o status de um chamado aberto, ou consultar o campo data de entrega do objeto order para responder qual é a data prevista de entrega de um pedido. Mas em muitas situações, as perguntas elas são mais gerais, como, por exemplo, qual é a política de devolução de produtos, ou o que significa uma luz que acendeu no painel de equipamento que o cliente comprou. Tipicamente, as respostas para essas perguntas elas não estão armazenadas de uma forma estruturada em campos e objetos. Geralmente são grandes blocos de texto que estão armazenados em artigos da base de conhecimento ou em arquivos PDF que foram carregados para que o Agentforce tenha acesso. Então, o Agentforce ele precisa ter uma estratégia para conseguir buscar partes nesses textos que contêm possíveis respostas e, com base nesses textos que ele recuperou, ele precisa formular uma resposta. Eu vou falar mais para frente sobre esse processo de busca e formulação da resposta, mas vamos começar falando em como esses dados não estruturados podem ficar disponíveis para o Agentforce. A forma mais simples e rápida de configurar o acesso a esses dados não estruturados é no próprio Agentforce a gente configurar o acesso a um Data Library. O Data Library vai dar acesso para o Agentforce tanto a artigos da base de conhecimento. Então, se nessa org vocês já têm artigos da base de conhecimento configurados, a gente pode dizer aqui para o Agentforce quais são os artigos e quais são os campos mais relevantes para que ele faça a busca. Ou também, se não existir um artigo da base de conhecimento ou artigos da base de conhecimento, a gente pode subir arquivos PDF, por exemplo, e o conteúdo desses arquivos PDF é o conteúdo que o Agentforce vai fazer a busca para formular a resposta depois. O que acontece é, quando a gente habilita o acesso aos artigos da base de conhecimento, ou quando a gente sobe arquivos aqui no Data Library para que o Agentforce tenha acesso, existem uma série de processos que acontecem no background, no Data Cloud, que são processos super importantes, né, para que esse dado não estruturado ele vire um dado que o Agentforce consiga fazer busca. E é isso que eu vou explicar agora. Tá? O que acontece por trás das cenas aqui, quando eu subo um arquivo ou quando eu habilito o acesso ao Knowledge Base, tudo o que está acontecendo dentro do Data Cloud que viabiliza depois que eu faça aqui uma pergunta, o Agentforce faça aquele processo de buscar o texto, encontrar as partes relevantes, com base nas partes relevantes, formular uma resposta e apresentar essa resposta depois para o cliente que acabou de fazer uma pergunta. Bom, uma vez que o Data Library foi configurado e os campos do Knowledge ou os arquivos foram carregados aqui no Data Library, o processo do Data Cloud vai começar. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que o conector de CRM com o Data Cloud, tanto em ambiente produtivo quanto ambiente de sandbox, estão configurados de forma correta. E aí esses dados eles vão começar a vir dos objetos, ou do objeto ali de Knowledge, ou dos arquivos que a gente carregou para objetos dentro do Data Cloud. Então, o primeiro objeto que a gente vai olhar é um objeto que vai ser criado conforme o Data Library for habilitado. Nesse caso, eu vou exemplificar com os objetos carregados para um arquivo, mas o mesmo vale para artigos da base de conhecimento. Então, esse objeto aqui ele vai ser criado e ele vai começar a ser populado. Tem a documentação do objeto, se vocês quiserem ver depois quais são os campos, o que está sendo armazenado. Tem colunas que são utilizadas atualmente, tem colunas que não são utilizadas por enquanto. E a gente pode abrir esse objeto no Data Explorer, por exemplo, para ver, nesse meu caso aqui, quais foram os arquivos carregados. Como o meu Data Library só tem um arquivo que foi carregado, e eu também só tenho um Data Library nessa org, ele está mostrando o arquivo que foi carregado. Tá? Então esse é o primeiro ponto importante, né? Garantir que quando vocês criarem lá o Einstein Data Library e subirem o arquivo, vocês têm que conseguir abrir esse objeto aqui no Data Cloud e ver que esse arquivo foi efetivamente carregado no Data Cloud. Tá? Então tem um arquivo aqui, que é aquele guia completo nesse exemplo aqui de como fazer check-in num hotel. Agora, o arquivo por si só, ele ainda não está pronto para que o Agentforce ou para que a inteligência artificial consiga fazer buscas inteligentes nele. Né? Então, por exemplo, esse é um arquivo sobre processo de check-in e check-out num hotel fictício. Então, é claro que se eu fizer uma busca usando o termo exato, né, se eu quero buscar tudo sobre
check-in e digitar dessa maneira, todas as ocorrências de check-in na minha busca elas apareceriam. Então o Agentforce pode buscar a palavra exata ali por check-in. Mas nem sempre a pergunta, nesse caso de um hóspede, por exemplo, vai incluir a palavra check-in. Ele pode estar interessado em qual horário de entrada do hotel. Então ele vai usar outras palavras a não ser check-in. E aí existe uma estratégia usando a inteligência artificial para que a gente pegue esses termos da forma que eles estão e deixe eles mais acessíveis ou deixe eles buscáveis usando palavras diferentes. Tá? Então, o que vai acontecer no Data Cloud, e existe um Trailhead, um badge no Trailhead muito bom sobre isso, mas basicamente o que a gente vai fazer é fazer a absorção desse dado não estruturado. Depois, o que o Data Cloud faz é pegar esse grande arquivo, né? Eu posso ter um arquivo PDF aqui que tem dezenas ou até centenas de páginas. Então, a primeira etapa que o Data Cloud vai fazer é separar partes desse texto e armazenar partes do texto para que a busca ela seja mais eficiente. É como se a gente pegasse um exemplo, não é assim que vai funcionar na prática, mas como se a gente pegasse cada parágrafo e cada parágrafo está sendo armazenado ali como um registro. Tá? Depois a gente tem que tornar esses registros buscáveis. E aí uma estratégia que é usada hoje com a inteligência artificial é a busca vetorial. Então vai ser criado um índice de busca, não vou entrar no detalhe técnico aqui por trás, mas se eu buscar, por exemplo, a palavra check-in, ele vai conseguir encontrar aquele chunk ou aquele pedaço de texto que fala sobre check-in, assim como se eu perguntar qual que é o momento ou qual que é o horário que eu posso entrar no hotel, ele também vai achar aquele pedaço de texto de check-in, porque para a inteligência artificial, tanto check-in quanto entrada, horário de entrada no hotel significam a mesma coisa. Tá? Então, ele separa em pequenos blocos de texto, depois ele cria esses índices vetoriais para que ele consiga fazer essas buscas vetoriais. Tá? Como é que o Data Cloud faz isso? Né? Ele tem lá um recurso chamado de Search Index. Então, da mesma forma, criou o Data Library, está tudo configurado, os acessos, o conector. Primeiro ele popula o objeto com o arquivo, depois ele cria esse Search Index. Então, aqui eu tenho um exemplo do Search Index que ele criou, que é esse processo, né, de tanto criar um objeto no Data Cloud, que vai armazenar esses chunks de dados, ou esses pedaços de dados, quanto ele vai armazenar também os índices, né, que seriam as referências para ele conseguir fazer busca dentro do Data Cloud usando essas referências, essas palavras. Então, da mesma forma, né, que eu tenho lá o objeto Data Cloud populado com o arquivo, vocês também podem usar o Data Explorer para ver se os chunks foram populados e se os índices foram populados. Tá? Vocês tanto podem editar esse Search Index padrão, algumas parametrizações aqui são possíveis, ou também pedir para reconstruir esse chunk, ou reconstruir esse índice. Tá? Então, às vezes, eu subi um arquivo, e depois eu apaguei, subi outro, e tive qualquer tipo ali de alteração. Então, talvez uma boa prática aí é dar um rebuild aqui para garantir que esses dois objetos aqui, tanto o objeto de chunk quanto o objeto de index, eles vão ser populados com base naqueles arquivos que a gente carregou lá no Data Library. Tá? Então também vale fazer uma consulta aqui para ver se ambos os arquivos estão populados. Tá? E nessa busca que ele vai fazer, existem algumas estratégias de busca que a gente pode fazer. Né? Tanto essa busca por similaridade, tem uma documentação super interessante que explica isso. Então, tanto a busca por similaridade, né? A palavra check-in e entrada no hotel significam a mesma coisa, ou até uma busca que eu estou usando o próprio termo que eu estou fazendo a busca. Então, se na minha pergunta inclui o nome de um produto, se na minha pergunta inclui o nome de uma empresa, aí eventualmente eu não quero que a inteligência artificial busque algo parecido, eu quero que ela busque exatamente ali o termo que eu estou fazendo. Tá? Então, o que a gente pode fazer aqui é tanto essa busca vetorial, quanto eu posso fazer a busca híbrida, e isso está configurado lá no Search Index, né? Porque daí o Agentforce ele vai buscar termos semelhantes, mas ele também vai fazer uma busca usando aqui palavra-chave. Então, é excelente essas duas estratégias, o Agentforce consegue fazer as duas usando esse processo do Data Cloud, né, de criar os chunks e criar os índices de forma automática. Tá? Então, se a gente olhar aqui o Search Index padrão que o Agentforce criou naquele Data Library, eu editei, né, o que já estava sendo criado, eu estou vendo que ele está usando aqui uma busca híbrida. Para essa busca híbrida, esse é o objeto, é o data model que ele está usando, que é o data model que esse Einstein Data Library criou. Qual foi a estratégia que ele usou para fazer o chunk? Então aqui tem alguns tipos de estratégia de como ele deveria separar aquele meu grande arquivo em pequenos pedaços de texto, depois como ele vai armazenar essa vetorização, né, o algoritmo que ele está usando,
se a gente quer adicionar algum campo aqui para fazer o filtro e depois ele faz o build. Tá? Então, essa é uma etapa super importante porque eu estou preparando o dado, a gente ainda não colocou o Agentforce para efetivamente buscar esses dados não estruturados, mas eu estou preparando o dado para que o Agentforce, quando tiver uma pergunta e nas ações dele decidir consultar ou os artigos da base de conhecimento que vocês disponibilizaram, ou os arquivos que foram carregados naquele Einstein Data Library, ele vai usar esses objetos todos aqui para conseguir fazer essa busca. Bom, uma vez que os dados agora estão disponíveis no Data Cloud, a gente vai criar a estratégia para que o Agentforce possa conseguir fazer as buscas. E essa busca vai ser feita através de um retriever. Então aqui no Data Cloud, na aba do Einstein Studio, a gente tem os retrievers que já foram configurados. Tem tanto retrievers padrões, né, o retriever, por exemplo, para arquivos e o retriever para base de conhecimento, como vocês também podem criar os seus próprios retrievers aqui. Tá? O que tem em cada um desses retrievers? Né? Eu vou pegar um retriever customizado aqui que a gente pode editar para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas basicamente nesse retriever o que eu vou falar é daqueles objetos de índice que foram criados, no caso tem um objeto de índice aqui, que é o objeto que o próprio Data Cloud criou com base naquela estrutura do Data Library, qual é o objeto que eu quero usar. Depois, se a gente quer fazer algum filtro nesse objeto, sempre que a gente cria um Data Library por trás, né, esse retriever padrão, ele vai filtrar para só trazer os arquivos ou só trazer a base de conhecimento que está associado àquele Einstein Data Library. Então, vocês podem ter mais de uma implementação de Agentforce na mesma org. Cada uma das implementações pode usar um Data Library diferente. E aí cada um desses Data Libraries tem um ID. Nesse caso, eu estou fazendo o filtro para esse ID, né? Falando, olha, toda vez que eu usar esse retriever, você só pode buscar os arquivos que estão associados àquele Data Library. Tá? Depois a gente configura aqui o que eu quero que traga como resultado, né? Então, quantos pedaços de texto ou quantos chunks eu quero que sejam retornados. Nesse caso aqui, eu quero que sejam retornados no máximo 10. E quais os campos que eu quero que sejam retornados, né? O próprio texto, qual que é a origem, né? O arquivo, qual que foi o data source, por aí vai. E no final a gente salva. Tá? Então, basicamente, o que eu estou falando, olha, pegue a pergunta, busque essa pergunta nesse objeto de index, seguindo esse filtro, por exemplo, não traga arquivos que não sejam desse Einstein Data Library. Depois, quais os campos que eu quero que você traga e salvo esse retriever. Tá? Esse retriever que eu salvei, onde é que ele vai ser usado, né? Para que o Agentforce possa responder as perguntas que foram feitas, a gente tem um prompt template criado aqui no Prompt Builder. Já existe um prompt template padrão chamado responder perguntas usando artigos da base de conhecimento ou utilizando conhecimento. Então, esse é um prompt padrão. Vocês podem editar esse prompt padrão ou até criar um novo prompt, tá, que a gente vai associar lá no Agentforce. E nesse prompt, ele está usando um retriever dinâmico. O que quer dizer usar um retriever dinâmico, né? Nesse retriever, basicamente, quando o Agentforce chamar esse prompt, ele vai passar tanto a pergunta, eu estou simulando aqui a pergunta, né? Que horas que eu posso chegar no hotel, quanto o ID do retriever que eu quero usar. Então, esse retriever dinâmico significa que todas as vezes que o Agentforce executar esse prompt, ele vai olhar qual que é o Einstein Data Library que está associado a ele, e ele vai olhar qual que é o retriever que está associado a esse Einstein Data Library, e ele vai colocar esse parâmetro para a gente aqui automaticamente. Tá? Vocês podem substituir, né? Eu não quero que seja dinâmico, eu quero já que seja um retriever, por exemplo, que eu tenho criado, né? Então eu criei um retriever aqui próprio para mim. Enfim, dá para a gente configurar ou criar o próprio template de vocês. Tá? Então eu não vou usar o template padrão, por exemplo, vou criar um template novo com outras instruções. Aí igual, eu posso já associar o retriever que vocês criaram ao retriever padrão aqui. Tá? Esse é o ID que ele está usando lá quando ele faz o filtro. Então, aqui nas ações do Agentforce, uma das ações nativas é responder perguntas usando artigos da base de conhecimento. E quando o Agentforce executa essa ação, ele tem alguns parâmetros que ele vai passar. Ele vai passar a query, que basicamente é a pergunta ali que o cliente está fazendo para o Agentforce. Tem alguns outros parâmetros. E um dos parâmetros que ele está passando é esse ID. Esse ID é o ID que a gente configurou lá no Einstein Data Library, ou que foi configurado automaticamente lá pelo Einstein Data Library, que está filtrando, né, qual que é o retriever que ele quer usar. Tá? Então, de novo, tanto posso usar essa ação padrão, que usa aquele prompt padrão e deixa o dinâmico para ele já saber qual que é o retriever que ele tem que filtrar, ou vocês podem criar, para algum caso específico, que as ações padrões e que o prompt padrão não atenda, vocês podem criar o seu próprio prompt e o seu próprio, a sua própria ação aqui no Agentforce usando um retriever customizado.